Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, e você está prestes a ouvir Ash Hollow, Montana, 1923. Entre a lei seca e a sombra da Grande Depressão, uma família luta não só contra o mundo, mas contra si mesma. Clara e Oliver são lançados em um jogo de poder, desejo e vingança, onde ninguém sai ileso. Aqui não há mocinhos. Só sobreviventes. E todo mundo paga o preço. Mais cedo ou mais tarde. O passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo 11. Perfume de arsenic. O sino da porta tilintou, um som leve que atravessou o silêncio como o primeiro toque de uma sinfonia. Clara ergueu os olhos do balcão, distraída ainda pelo cheiro de tinta e papel antigo. A manhã era calma, e o sol entrava em filetes finos pelas janelas altas, pousando sobre as prateleiras como poeira dourada. A livraria era seu refúgio, um mundo pequeno, feito de madeira escura, histórias e solidão. Até aquele instante, ela acreditava estar sozinha no universo. Mas a mulher que entrou parecia pertencer a outro tempo. O vestido azul marinho moldava-lhe o corpo com precisão quase cruel, e cada passo fazia o tecido murmurar segredos. O chapéu com penas negras inclinava-se levemente sobre o rosto, revelando apenas o necessário, o suficiente para que se adivinhasse beleza e perigo em igual medida. O ar se preencheu de um perfume floral denso, doce demais para uma manhã tão simples. Clara endireitou o corpo, ajeitando o avental claro. Sentiu o coração desacelerar e depois retomar o compasso em um ritmo estranho, como se o próprio ar tivesse se transformado. A mulher olhou ao redor, os olhos deslizando pelas estantes com um interesse que não parecia real. Era uma observadora, e Clara percebeu, em um instante, que também era o objeto observado. Bom dia. A voz veio firme, modulada com o controle de quem está acostumada a ser ouvida. Tinha um leve sotaque britânico, que dava às palavras uma elegância cortante. Clara respondeu com um sorriso contido, tentando manter o tom natural. Bom dia. Posso ajudá-la a encontrar algo? A mulher não respondeu de imediato. Caminhou um pouco mais, tocando os livros com as pontas enluvadas dos dedos, como quem toca uma ferida alheia. Talvez, disse por fim, virando-se devagar. Você deve ser Clara, certo? A pergunta veio com a suavidade de quem já sabe a resposta. Clara hesitou, confusa. Sou, sim. E a senhora é? A mulher sorriu, e aquele sorriso era como a lâmina de uma navalha polida. Beatrice Argrove. Marquesa de Weybridge. O nome caiu no ar com peso. Clara o reconheceu de imediato. Já o ouviu em conversas sussurradas, nas ruas em que as mulheres baixavam a voz para falar sobre famílias ricas demais e amores perigosos demais. Argrove, o tipo de nome que vinha acompanhado de histórias que ninguém confirmava, mas todos temiam. É um prazer conhecê-la, Marquesa. A voz de Clara saiu firme, embora o corpo inteiro estivesse em alerta. Beatrice aproximou-se do balcão. O som de seus saltos ecoou entre as estantes como um relógio marcando um tempo diferente do real. O prazer é meu, querida, disse, apoiando as mãos sobre a madeira polida. Ouvi dizer que você capturou a atenção do jovem Oliver Blacktor. Clara prendeu o ar. A frase parecia simples, mas havia algo por baixo, uma ameaça disfarçada em cortesia. Oliver e eu somos amigos. Beatrice inclinou a cabeça, o sorriso voltando, agora menor. Amigos. Que palavra encantadora. Ela começou a andar devagar, o vestido deslizando pelo chão como um véu de fumaça. Sabe, Clara, admiro mulheres como você. Jovens, determinadas, vivendo sozinhas num mundo que ainda não aprendeu a respeitar coragem. Clara manteve o olhar fixo nela, mas o estômago revirava. Aquelas palavras soavam gentis, porém cada sílaba vinha carregada de veneno. Beatrice passou o dedo por uma lombada de couro e soprou a poeira, como se limpasse um segredo. Mas coragem, continuou, é uma virtude cara. O mundo gosta de testá-la, especialmente quando o coração está envolvido. Clara sentiu a garganta apertar. Não entendo o que a senhora quer dizer. Entende, sim. Beatrice voltou-se, os olhos azuis escuros pousando sobre ela com precisão cirúrgica. Oliver é um homem de nome, de deveres. Ele nasceu preso a uma herança. Homens como ele não pertencem a si mesmos. O silêncio entre elas se alongou, denso como o cheiro do perfume que Beatrice deixava pelo ar. Clara segurou o balcão com força. Com todo respeito, Marquesa,
Acredito que Oliver pode decidir o que quer. Beatrice riu. Não alto, apenas o suficiente para que a risada soasse como desprezo. Querida, é encantador quando acreditamos nessas coisas. O amor, a escolha, a liberdade. Palavras bonitas. Mas no fim, o mundo pertence a quem sabe usá-las a seu favor. Ela caminhou até uma mesa próxima e folheou um livro aberto, o som das páginas misturando-se à tensão. Clara observou o gesto, sem mover um músculo. Aquela mulher não estava ali por curiosidade literária. Viera com um propósito. Oliver é um homem de dever, repetiu Beatrice, a voz mais baixa agora, quase íntima. E deveres, minha cara, não se rendem ao desejo. Clara respirou fundo, sentindo o peito arder. Eu não estou tentando mudar o que ele é. Beatrice ergueu o olhar, e havia algo nos olhos dela, uma sombra antiga, talvez de amor, talvez de rancor. Não? Ela se aproximou novamente, lenta, cada passo medido. Então por que o mantém longe dos compromissos que o esperam? Porque ele tem estado tão distraído ultimamente? Clara sentiu o golpe. Não sabia como Beatrice sabia tanto, mas a convicção na voz dela fazia parecer que o mundo inteiro observava o que havia entre Clara e Oliver. Talvez, respondeu Clara, firme, porque ele precisa respirar. Beatrice parou diante dela, tão perto que Clara pôde ver o reflexo dourado do sol em seus olhos. Ou talvez, sussurrou, porque você o enfeitiçou. As palavras ficaram suspensas entre elas, vibrando no ar. Clara quis recuar, mas não o fez. Havia algo de perversamente fascinante naquela mulher. Beatrice era o tipo de pessoa que fazia a sala parecer menor. O tipo que podia sorrir enquanto destruía alguém. O que quer de mim? Perguntou Clara, por fim. Beatrice baixou o olhar para o livro sobre o balcão. Tocou-o, distraída. Nada que você possa me dar. A resposta veio como uma sentença. Ainda assim, ela ficou ali, imóvel, olhando Clara com a serenidade de quem já venceu. O relógio na parede marcou 1 minuto inteiro antes que Beatrice falasse outra vez. Vou lhe dar um conselho, começou, ajeitando as luvas. Quando o coração começa a acreditar que pode mudar o destino, é o destino quem muda o coração primeiro. Clara a observou, sem piscar. Beatrice sorriu uma última vez, um sorriso sem calor, quase piedoso. Cuide-se, querida. O mundo não é gentil com mulheres que sonham alto demais. Virou-se e caminhou até a porta. O som do sino soou outra vez, e o perfume dela ficou preso no ar, misturado ao cheiro de café e papel. Clara ficou parada, o coração martelando como se tentasse escapar do peito. A livraria parecia a mesma, mas algo nela havia mudado, algo invisível, mas irreversível. Foi até a janela. A rua estava calma, coberta de poeira e luz. Viu Beatrice afastar-se com passos lentos, a silhueta azul marinho dissolvendo-se no brilho da manhã. Por um instante, Clara quase sentiu pena. Havia solidão na elegância daquela mulher, uma solidão que cheirava a poder e a perigo. Mas a pena passou. O que ficou foi o eco das palavras. Espírito não é o suficiente. Clara repetiu a frase em silêncio, como quem grava um lembrete no próprio coração. Depois, voltou ao balcão e recolheu o livro que Beatrice havia tocado. Era uma edição antiga de Jane Eyre, a história de uma mulher que também ousou amar acima da própria condição. Ela o folheou lentamente. Uma página estava marcada, não por acaso, mas como se tivesse sido deixada ali de propósito. No canto, um pequeno bilhete. Papel creme, perfume floral. As histórias de amor terminam quando o mundo decide, não quando o coração quer. O bilhete não tinha assinatura, mas Clara não precisava dela. Guardou o papel dentro do avental, como se quisesse protegê-lo de si mesma. O sino da porta já havia silenciado, mas o eco da presença de Beatrice parecia ainda vibrar pelas estantes, um fantasma de luxo e veneno que havia entrado, deixado uma ferida e saído sem olhar para trás. Clara inspirou fundo, sentindo o cheiro do papel e do perfume misturados. Então murmurou, quase num sussurro: está errada, Marquesa. Nem todo amor obedece ao mundo. E, pela primeira vez desde que Beatrice entrará, permitiu-se sorrir. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro, o tipo de sorriso que promete guerra. O som do sino ainda tremia no ar quando a porta se abriu de novo, e um aroma de açúcar e canela substituiu o perfume caro que Beatrice deixou para trás. Clara respirou fundo, grata pelo cheiro familiar. Era como se o mundo, de repente,
voltasse a um tom mais humano. Ah, que bom que você ainda está aqui, Clara. A voz alegre de Isobel encheu a livraria, trazendo com ela a luz que faltava. Ela surgiu na entrada com um saco de papel pardo nos braços, equilibrando-o com cuidado. O casaco de lã cinza, gasto nos punhos, moldava-lhe os ombros com simplicidade elegante. O coque bagunçado deixava escapar alguns fios de cabelo castanho, que brilhavam sob a claridade suave da manhã. Clara sentiu o peito relaxar. Isobel tinha esse dom, de tornar os lugares menos pesados apenas por estar neles. O padeiro fez uma fornada fresca, disse ela, pousando o saco no balcão como quem entrega um presente. Pensei em adoçar o dia antes que ele nos devorasse. Clara riu, o som saindo leve, quase um suspiro. Sempre sabe o que precisamos, mesmo antes de pedirmos. É para isso que servem as amigas, respondeu Isobel, com um brilho divertido nos olhos. Abriu o saco e o aroma de manteiga derretida e canela se espalhou, aquecendo o ar frio. Ofereceu um pão doce a Clara, enquanto ela mesma arrancava um pedaço do outro. Mastigou devagar, olhando ao redor, até que o olhar pousou na porta ainda entreaberta. Vi a Marquesa saindo daqui, comentou, num tom quase casual. Perdi algo interessante? Clara hesitou por um instante, mordendo o pão. Ainda podia sentir o gosto metálico do encontro anterior, misturado à doçura que agora derretia na língua. Ela passou por aqui, disse enfim, com calma forçada. Disse que estava apenas explorando. Isobel arqueou uma sobrancelha. Explorando? Um riso curto escapou. Beatrice Hargrove não explora nada. Ela inspeciona. Clara olhou para ela, intrigada. Você a conhece bem, então. Bem o suficiente para saber que é melhor mantê-la longe de onde se guarda o coração, respondeu Isobel, limpando as migalhas das luvas. Beatrice tem um talento peculiar. Consegue o que quer e, quando não consegue, destrói o que impede. As palavras ficaram suspensas por um momento. Clara mordeu o lábio inferior, o pão esquecido entre as mãos. E o que exatamente ela quer? Isobel suspirou. Caminhou até uma das janelas e abriu-a um pouco, deixando o vento frio entrar. O ar da manhã misturou-se ao cheiro doce da padaria. Poder, Clara. Ela se virou, apoiando-se no parapeito. É o que sempre moveu Beatrice. E, ultimamente, o nome desse poder parece ter ganhado um rosto. Clara sentiu o estômago apertar, já imaginando o nome antes mesmo de ouvi-lo. Oliver. Isobel assentiu, sem surpresa. Ele é tudo o que uma mulher como ela valorizaria num aliado. Nome forte, moral ilibada, uma herança sólida. E, claro, um coração que ainda acredita em bondade. Homens assim são presas fáceis para caçadores experientes. Clara desviou o olhar para as prateleiras, tentando controlar o rubor que subia ao rosto. Não acho que Oliver seja tão manipulável assim. Ele é diferente. Isobel deu um meio sorriso. Todos são diferentes, até alguém como Beatrice encostar a mão. A frase ficou ecoando. Clara olhou para a amiga, tentando encontrar no rosto dela alguma brecha de exagero, mas só viu sinceridade. Ela tem uma filha, não tem? Clara perguntou, lembrando-se de algo que ouvirá. Vitória. Sim. Isobel cruzou os braços, o tom ficando mais contido. Uma moça encantadora, quando quer ser. Mas cresceu à sombra da mãe, e isso deixa marcas. Você acha que ela, Clara hesitou, que Beatrice planeja algo entre os dois? Isobel se aproximou, apoiando os cotovelos no balcão. O olhar dela era de quem sabia mais do que dizia. Eu acho que Beatrice não deixa nada ao acaso. E se Oliver é a ponte que pode unir o nome Blacktor ao dos Hargrove, ela vai cruzá-la, mesmo que precise empurrar alguém para fora do caminho. Clara engoliu em seco. A imagem de Beatrice, imóvel e sorridente diante dela minutos antes, voltou como um relâmpago. Ela me disse algo, sobre o mundo não ser gentil com mulheres que sonham alto. A voz de Clara saiu baixa, quase para si mesma. Isobel se endireitou, o olhar suavizando. Ela tem razão nisso. Mas o erro de Beatrice é acreditar que apenas as mulheres cruéis conseguem sobreviver. O silêncio se instalou por um instante, preenchido apenas pelo som distante do vento lá fora. Clara olhou para a amiga e sentiu um afeto profundo, uma gratidão silenciosa por aquela presença firme. Eu sei que você se preocupa, murmurou. Mas eu posso cuidar de mim. Isobel sorriu de leve, inclinando a cabeça. Sei que pode. Mas ainda assim,
deixe que alguém cuide de você de vez em quando. Mesmo as mulheres fortes precisam de um lugar para descansar. As palavras tocaram Clara mais fundo do que ela esperava. Por um momento, quis abraçá-la, mas limitou-se a devolver o sorriso. Agora, disse Isobel, batendo de leve nas mãos, onde está aquele livro que prometeu me mostrar? Clara riu, aliviada pela mudança de assunto. Está ali, na prateleira de cima. Enquanto caminhava até a estante, sentiu os olhos de Isobel acompanhando seus movimentos, não com julgamento, mas com a ternura protetora de quem já viveu demais para acreditar em coincidências. Clara subiu na pequena escada de madeira e puxou um volume encadernado em tecido verde. O pó subiu num sopro leve, iluminado pela luz do sol. A abadia de Northanger, anunciou ela, descendo. Uma mulher curiosa, um mundo cheio de aparências. Achei que você ia gostar. Isobel pegou o livro, folheando-o com cuidado. Gosto de histórias onde a inocência encontra o perigo. Sempre me lembram que a vida é igual, apenas com menos final feliz. Clara sorriu, mas sentiu a sombra de Beatrice pairar novamente, como um pensamento que se recusa a partir. As duas ficaram em silêncio por alguns instantes, ouvindo o vento empurrar a porta suavemente. O sino tilintou de leve, e Clara ergueu o olhar, quase esperando ver o vestido azul marinho cruzar o batente mais uma vez. Mas era só o vento. Ash Hollow anda diferente, comentou Isobel, voltando a voz baixa, pensativa. Há algo no ar, como se todos estivessem esperando algo acontecer. Clara concordou. Talvez estejam. Ou talvez, Isobel respondeu, o que todos esperam já começou, e só algumas pessoas ainda não perceberam. Clara se recostou no balcão, olhando pela janela. Lá fora, o dia se estendia dourado e frio, mas a livraria parecia existir num tempo à parte, suspensa entre o passado e algo que ainda não tinha nome. Ela pensou em Beatrice, na voz suave, nas luvas brancas, no olhar que parecia saber mais do que dizia. E, pela primeira vez, percebeu que o verdadeiro perigo nem sempre vem de quem grita. Às vezes, ele sussurra, com perfume de flores e sorriso de seda. Isobel fechou o livro, satisfeita. Promete que vai tomar cuidado? Clara virou-se para ela e assentiu. Prometo. Ótimo, respondeu Isobel, sorrindo, e estendeu o pão que restara no saco. Agora, coma mais um antes que eu mude de ideia e leve tudo para casa. Clara riu, e o som dessa risada quebrou, por um instante, a tensão que pairava desde cedo. Mas mesmo entre o cheiro doce e a amizade sincera, algo dentro dela sabia. A visita da Marquesa não tinha sido um acaso. Beatrice Hargrove deixará mais do que perfume no ar. Deixará o início de algo, uma ameaça vestida de elegância, um jogo que Clara ainda não sabia que estava jogando. E, quando olhou para fora novamente, jurou ver, ao longe, uma pena azul flutuando na calçada. O sol já se inclinava atrás das colinas, dissolvendo-se em laranja e ouro. As sombras longas do entardecer escorriam pelo chão de terra batida, subindo as cercas e beijando a madeira antiga da varanda do rancho Blacktor. O ar trazia aquele perfume inconfundível, poeira quente, cavalo, café e a memória persistente da chuva que há muito não caía. Oliver estava sentado na velha cadeira de balanço, o corpo relaxado, mas o olhar distante. As tábuas sob seus pés rangiam suavemente, acompanhando o compasso preguiçoso do vento. A caneca de ferro fumegava entre as mãos, e o vapor se misturava ao ar frio que começava a descer das colinas. O silêncio tinha peso, mas não era incômodo. Era o tipo de silêncio que pertence à terra, aos homens que aprenderam a ouvir mais do que falar. Você vai acabar quebrando essa cadeira, sabia? A voz veio da porta, leve, irônica, cheia daquele tom característico de Evelyn. Oliver virou-se, o sorriso surgindo antes mesmo de vê-la. Ela estava encostada no batente, braços cruzados, o vestido simples balançando na brisa. Havia algo de indomável em Evelyn, uma força silenciosa que resistia ao tempo e às expectativas. Seu cabelo castanho, preso de qualquer jeito, deixava escapar alguns fios dourados pelo reflexo do sol poente. Se essa varanda sobreviveu a nós dois correndo por aqui descalços, ela aguenta minhas botas, respondeu ele, balançando de leve na cadeira. Evelyn riu, aproximando-se. Você soa cada vez mais como o papai. Daqui a pouco vai começar a reclamar da juventude e das colheitas. Falando assim, parece até que você não sente falta daquilo. Ela se sentou na cadeira ao lado, o som de madeira ecoando suavemente. Pegou a caneca da mão dele sem pedir e deu um gole. A careta veio instantaneamente.
Isso está horrível, Oli. É café ou óleo de motor? Ele riu, pegando a caneca de volta. Você sempre reclama, mas nunca recusa. Velhos hábitos, disse ela, apoiando o queixo na mão. Alguns são difíceis de largar. Por alguns instantes, ficaram apenas ali, dois irmãos compartilhando o pôr do sol e a lembrança dos que vieram antes deles. O farfalhar das árvores e o mugido distante do gado completavam a trilha sonora do crepúsculo. Evelyn foi quem quebrou o silêncio, como sempre fazia quando a quietude começava a pesar demais. Então, vai ficar de vez? Perguntou, num tom casual que não enganava Oliver. Ele demorou a responder. Olhou para o horizonte, onde o sol já beijava o topo das colinas, e o céu parecia incendiar-se. Acho que sim, respondeu por fim, a voz baixa, quase contemplativa. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que esse é o meu lugar. Evelyn arqueou uma sobrancelha, divertida. Isso tem a ver com a moça da livraria, não tem? Oliver não disfarçou o sorriso. Ela é parte disso, sim. Mas não é só ela. É o rancho. É o ar daqui. É como se tudo finalmente fizesse sentido. Evelyn observou o irmão em silêncio por um tempo. Nos olhos dele havia algo que não via há anos: paz. Uma paz discreta, amadurecida, nascida da perda e da reconciliação com a própria solidão. Finalmente ouviu o que eu venho dizendo há anos, disse ela, abrindo um sorriso que misturava orgulho e ternura. Estou orgulhosa de você, Oli. Esse lugar precisa de você. Nós precisamos. Ele virou o rosto, disfarçando a emoção. Bem, você estava certa. Eu geralmente estou, ela retrucou, com um sorriso enviesado. E você? Perguntou ele. Alguma chance de deixar a cidade e voltar para cá? Ela soltou uma risada breve. Não seja tolo. Alguém precisa lidar com os tubarões lá fora, ou o rancho afunda de vez. Eu sou a diplomata da família. Lembra? Diplomata? Pensei que fosse a mandona. Às vezes dá no mesmo, ela respondeu, piscando. Riram juntos, e por um instante o tempo pareceu voltar. Voltou a inocência da infância, o barulho dos pés descalços correndo pela varanda, o riso de James ecoando ao longe. Mas o riso de James agora vivia apenas nas lembranças. O som de passos leves e uma risada infantil interrompeu o pensamento. Tio Oli. Tia Evie. Sarah surgiu na soleira da porta, os cachos dourados revoando, o vestido simples subindo com o vento. Trazia nas mãos um papel amassado, os olhos brilhando de entusiasmo. Olhem o que eu fiz. Ela correu até Oliver, jogando-se nos braços dele. Ele a girou no ar, rindo alto. Você está ficando pesada, mocinha. Tô não. Protestou ela, cruzando os braços com uma seriedade fingida que era puro reflexo da tia. Está ficando igual a Evelyn, provocou ele, e as duas reagiram em uníssono. Ei! A risada que se seguiu era o tipo de som que fazia o mundo parecer certo de novo. Sarah entregou o desenho com orgulho. Oliver examinou o papel, franzindo o senho teatralmente. É um cavalo, não é? Não. É uma vaca. Respondeu a menina, rindo. Claro que é. Eu só estava testando você. Evelyn riu alto, balançando a cabeça. Você sempre teve esse dom de irritar crianças e adultos igualmente. É um talento, disse ele, acomodando Sarah no colo. Herdado de família. O riso de Sarah preencheu o ar como música. Evelyn observava, o sorriso permanecendo, mas havia algo mais nos olhos dela, aquele brilho de saudade, de dor contida. Sarah era o espelho de James, o irmão perdido, o pedaço que o tempo jamais devolveria. Por um instante, Evelyn desviou o olhar para o horizonte, tentando respirar fundo. O sol se despedia de vez, e o rancho mergulhava em tons de cobre e violeta. A vida seguia, mesmo que faltassem pedaços. Sarah tagarelava, contando histórias sobre as vacas e os desenhos, e Oliver ouvia com uma paciência doce, acenando de tempos em tempos. Ele se lembrava de James com cada riso da menina, com cada frase mal pronunciada. Quando a voz de Esther ecoou da cozinha, chamando-os para o jantar, o momento se desfez suavemente. Evelyn levantou-se primeiro, ajeitando o vestido. Oliver colocou Sarah no chão, e ela saiu correndo na frente, o papel do desenho balançando na mão. Evelyn olhou para o irmão uma última vez antes de entrar. Ele teria ficado feliz em ver isso, disse baixinho. Oliver assentiu, sem responder.
O olhar dele acompanhava a menina até desaparecer pela porta, e então voltou-se para o horizonte já azul escuro. O vento noturno atravessou o campo, trazendo o cheiro de terra e lembranças. E enquanto as primeiras estrelas surgiam, o rancho Blackthorne parecia respirar de novo, não como antes, mas de um jeito novo, maduro, feito de amor, perda e permanência. Longe das colinas e do silêncio brando do rancho Blackthorne, o mundo respirava de outro modo, pesado, abafado, cruel. O celeiro ficava à beira de uma estrada esquecida, cercado por campos secos e mato alto. O vento passava por entre as frestas das tábuas velhas, fazendo o metal dos ganchos render como se o lugar tivesse voz própria. Dentro, a luz de uma lamparina pendurada por um fio enferrujado tremulava, lançando sombras retorcidas pelas paredes. E no centro da penumbra, sentado sobre um barril de uísque antigo, estava Silas Weinvrigre. O charuto apagado descansava entre seus dedos, esquecido, como se fumar fosse apenas um gesto mecânico. O rosto dele, parcialmente iluminado, parecia talhado em pedra, o queixo firme, o olhar frio, os traços marcados por uma elegância corrompida. Vestia-se como um homem que havia conquistado tudo, mas cujo prazer estava em lembrar aos outros o quanto perderam. Entre as mãos, ele segurava um lenço amassado, manchado de sangue seco. O tecido tremulou quando ele o abriu com lentidão meticulosa, quase cerimonial. Dentro, um fragmento de carne pálida reluzia à luz trêmula, o dedo mindinho de Nicholas Blackthorne. Silas observou o pequeno troféu com um sorriso curto, cruel. Ele é mais teimoso do que eu esperava, murmurou, a voz baixa, arrastada, carregando o peso de quem raramente precisava elevar o tom. Um dos homens encostados à porta, jovem, nervoso, o chapéu torto na cabeça, mexeu-se, engolindo em seco. E se ele não voltar, chefe? Silas ergueu lentamente os olhos. O silêncio que se seguiu foi pior que uma ameaça. Quando respondeu, sua voz era serena, quase afável. Ele vai voltar. Homens como Nicholas sempre voltam. Porque eles nunca têm para onde ir. Ele dobrou o lenço com precisão, guardando o dedo dentro do bolso interno do casaco, como quem guarda um lembrete pessoal. Depois se levantou. O som das botas ecoou no assoalho oco, firme, autoritário. Avisem os homens. Quero ele vivo. Mas tragam algo que o faça lembrar que viver, às vezes é pior do que morrer. A lamparina oscilou quando ele passou. E por um instante, a sombra de Silas se alongou pela parede, deformada, monstruosa, como se o próprio demônio tivesse deixado o inferno para caminhar entre homens. Algumas horas depois, o quarto no andar de cima do Grand Montana estava mergulhado num calor abafado, saturado pelo cheiro de álcool, suor e ferrugem. A janela deixava passar uma faixa de luz fraca, onde partículas de poeira dançavam preguiçosamente. A única lâmpada acesa, sobre a mesa, tremia com o vento que escapava por alguma fresta invisível. Nicholas Blackthorne estava sentado à beira da cama, o corpo curvado, o rosto mergulhado na sombra. O lençol manchado de sangue e as bandagens improvisadas eram a prova muda das horas que havia passado nas mãos de Silas. Mas a dor já não parecia atingi-lo. O que restava em seu olhar era o vazio. Um abismo silencioso. Os nós dos dedos estavam enegrecidos de sangue seco. As costas arqueavam levemente cada vez que respirava, como se cada movimento fosse uma luta contra o corpo. E, ainda assim, havia algo nele que permanecia intacto, uma centelha fria, quase bela, que o sofrimento não conseguirá apagar. No canto do quarto, duas mulheres cochichavam entre si, a mãe e a irmã de Marianne. Estavam deitadas de lado, com os vestidos amassados e o medo pintado nos olhos. Elas falavam baixo, como se o simples som da voz pudesse despertar algo perigoso. Nicholas não as ouvia. Ou fingia não ouvir. Seu olhar estava fixo na parede, onde uma mancha de umidade lembrava o contorno de um rosto. Às vezes, ele imaginava que era o rosto de James. Outras vezes, o de Oliver. E em outras, quando a mente se tornava um campo de ruínas, o de Silas. A porta rangeu. Um homem grande, corpulento, entrou, o pai de Marianne. Cheiro de tabaco, de suor e arrogância. O tipo de homem que acredita possuir tudo o que toca. Nicholas ergueu o rosto devagar, sem pressa. O olhar que lançou ao recém-chegado era um corte, frio e sem emoção. E quando o homem fechou a porta atrás de si, Nicholas sorriu, um sorriso gasto, cansado, quase perverso. Veio me dar sermão, ou veio morrer? Perguntou, a voz rouca, arranhada.
O outro hesitou, confuso. E foi nesse breve instante de dúvida que Nicholas se ergueu. Lento, mas letal. O som da luta não ecoou por muito tempo. Um baque seco, um estalo, o grunhido de surpresa, e o corpo caiu sobre o chão de madeira. Nicholas ficou de pé, ofegante, com o olhar vidrado. As mãos tremiam, mas não de medo, de fúria contida. Ele limpou o sangue da boca com as costas da mão e soltou uma risada curta. Uma risada que não trazia humor. Trazia apenas a certeza de que algo dentro dele havia se quebrado para sempre. A tempestade que se formava do lado de fora riscou o céu com o primeiro trovão. A janela vibrou. Nicholas olhou para fora. As nuvens se aglomeravam no horizonte, densas, pesadas, como se o próprio destino estivesse se aproximando. Ele sabia o que viria. Silas não deixava pontas soltas. Mas naquele momento, sujo, machucado, cansado, Nicholas não se importava. Talvez até esperasse por isso. Porque às vezes, o fim parecia mais fácil do que continuar respirando. E lá fora, enquanto o vento açoitado soprava pelas ruas desertas, Silas Weinvrigre montava novamente em seu cavalo negro. O charuto agora aceso desenhava um brilho alaranjado na escuridão. Os olhos dele, estreitos, refletiam o clarão distante dos relâmpagos. Que venha a tempestade, murmurou. Ela traz tudo o que me pertence. E esporeou o cavalo, sumindo entre a poeira e o trovão. O sol filtrava-se por entre a poeira que dançava no ar de Ash Hollow, tingindo as ruas de tons dourados. Era sábado, e a cidade parecia respirar mais alto. As carroças cruzavam as estradas de terra, misturando-se aos primeiros automóveis barulhentos que espantavam as galinhas do caminho. O murmúrio dos comerciantes se misturava ao ranger das portas, ao cheiro de pão fresco e couro aquecido. Clara caminhava com passos leves, o pacote de livros apertado contra o peito, protegendo do vento que trazia o aroma distante de feno e fumaça. O chapéu de aba larga sombreava-lhe o rosto, mas o brilho nos olhos traía uma serenidade rara. Era uma manhã comum, ou parecia ser. Ao dobrar a esquina da rua principal, ela parou de repente. Alguém a observava. Encostada diante da loja de tecidos, Evelyn Blacktor tragava um cigarro com a mesma elegância com que outros bebem vinho. O vestido azul profundo moldava sua postura altiva, e o olhar, frio e curioso, parecia medir Clara como quem analisa um oponente antes da primeira jogada. Você deve ser a tal Clara. A voz soou firme, com uma ironia leve que não pedia resposta. Clara engoliu em seco, ajeitando o pacote entre os braços. Sou, sim. E você é a irmã de Oliver. Um sorriso atravessou o rosto de Evelyn, rápido, cortante. Isso é o que dizem. Ela lançou o cigarro ao chão e o esmagou com a ponta da bota. Então, me diga, o que é que tem de tão especial em você? Clara piscou, confusa. Eu não sei do que está falando. Evelyn cruzou os braços, aproximando-se um passo. Ah, não finja inocência. O tom era leve, mas havia uma faísca atrás das palavras. Oliver anda diferente. Silencioso demais, pensativo demais. E, considerando que ele passou metade da semana na sua livraria, achei que talvez você pudesse me explicar o motivo. O silêncio se alongou entre as duas, pesado e desconfortável. Clara abriu a boca para responder, mas a porta da loja de tecidos se abriu com o tilintar de um pequeno sino. Esther surgiu, carregando um embrulho nos braços. A luz do sol bateu-lhe no rosto, e Clara notou a força tranquila por trás daquele sorriso. Esther exalava algo diferente, uma autoridade natural, sem precisar erguer a voz. Ah, você deve ser a Clara! Exclamou, com um brilho genuíno nos olhos. Oliver falou muito de você, minha querida. É um prazer finalmente conhecê-la. Clara, pega de surpresa pela gentileza, respondeu com um sorriso tímido. O prazer é meu, senhora Blacktor. Por favor, me chame de Esther. Ela pousou o pacote sob o braço e lançou um olhar breve, quase reprovador, para a filha. E espero que Evelyn não tenha sido muito incisiva. Só estou conhecendo a moça, respondeu Evelyn, erguendo as sobrancelhas com fingida inocência. Esther suspirou, mas manteve o sorriso. Depois voltou-se novamente para Clara. Gostaríamos muito que viesse ao rancho um dia. Oliver sempre foi um homem reservado, mas é bom vê-lo sorrir de novo. Isso significa mais do que você imagina. As palavras, simples e ternas, atingiram Clara de um jeito inesperado. Sentiu o rosto aquecer,
como se o próprio sol a tivesse tocado. Eu ficaria honrada, Esther. De verdade. Evelyn inclinou a cabeça, estudando-a. Se vai ao rancho, espero que esteja preparada. A voz dela soava quase divertida, mas o olhar era puro aço. Lá não é lugar para almas frágeis. E, se machucar meu irmão, vai lidar comigo. Clara manteve o olhar firme, embora o coração batesse depressa. Antes que pudesse responder, Esther pousou uma mão firme no ombro da filha. Chega, Evelyn. A última coisa que precisamos é assustar a moça. Estou apenas sendo honesta, murmurou Evelyn, erguendo as mãos num gesto de rendição. O sorriso, porém, não alcançou os olhos. Clara percebeu o breve embate silencioso entre mãe e filha, uma tensão sutil, mas carregada de amor. Esther representava o equilíbrio que mantinha a família unida. Evelyn, a chama que a fazia sobreviver. Esther voltou-se para Clara, o rosto suavizado novamente. Não ligue para ela. Evelyn é protetora demais às vezes. Venha, estou indo até o mercado. Posso acompanhá-la. Clara assentiu, ainda processando o turbilhão que o encontro havia provocado. Caminharam lado a lado pela rua, e o som dos passos sobre a terra misturou-se ao murmúrio do comércio e às risadas distantes das crianças. Evelyn seguiu alguns passos atrás, os olhos semicerrados, observando cada gesto de Clara, cada sorriso trocado. E, ainda que seu rosto permanecesse impassível, havia uma pequena mudança em seu olhar, algo que beirava o respeito. Ela não confiava facilmente. Mas algo na postura de Clara, a firmeza delicada, a forma como mantinha a cabeça erguida mesmo sob o peso da curiosidade e dos julgamentos, acendeu nela uma centelha de admiração silenciosa. Enquanto as três desapareciam na curva da rua, o vento soprou forte, levantando a poeira vermelha do chão e fazendo os sinos das lojas tilintarem. Ash Hollow parecia assistir em silêncio, como se já soubesse o que estava por vir, porque encontros assim, entre mulheres fortes, nunca passam despercebidos. E Evelyn, mesmo sem admitir, sabia que Clara não era como as outras. Aquela moça trazia algo diferente. Algo que, de um jeito ou de outro, mudaria para sempre o destino dos Blacktor. O sol caía sobre os campos de Ash Hollow como um véu de cobre derretido. A luz escorria sobre as colinas, tingindo de dourado as cercas, as crinas dos cavalos e as sombras longas que se estendiam do rancho Blacktor. Jacob estava montado em seu cavalo negro, imóvel, observando o rebanho ser conduzido pelos cowboys ao longe. O vento trazia o som dos estalos de chicotes e o mugido grave do gado. Ele era parte da paisagem, sólido, paciente, inflexível. O tipo de homem que não precisava erguer a voz para ser ouvido. Cada linha em seu rosto contava a história de um tempo em que honra era mais valiosa do que ouro, e cada olhar seu lembrava que a autoridade verdadeira nasce do respeito, não do medo. Sr. Blacktor. A voz feminina cortou o ar como o estalar de um chicote. Jacob virou o rosto, franzindo o senho. Uma charrete elegante se aproximava, contrastando com a poeira do campo. Os cavalos eram de um branco impecável, e o cocheiro usava uniforme, um toque quase cômico sob o céu rude do interior. Quando o veículo parou, a marquesa Beatrice Argrove desceu com a precisão de quem ensaiou cada gesto diante de um espelho. O vestido de seda creme ondulava em torno dela, reluzindo sob o sol poente, e o cheiro de perfume francês parecia desafiar o odor de terra e suor que dominava o ar. Jacob tirou o chapéu num gesto respeitoso, mas sua voz permaneceu neutra. Beatrice. Não esperava vê-la aqui no campo. Ela sorriu, o tipo de sorriso que parecia prometer mais do que dizia. Ah, Jacob. Estive no rancho esta manhã, mas sua esposa foi encantadora e evasiva, como sempre. Evelyn, por outro lado, foi bastante direta. Seus olhos brilharam com ironia. Então, decidi procurar o homem que realmente toma as decisões por aqui. Jacob arqueou uma sobrancelha. É mesmo? E o que a trouxe com tanta determinação? Beatrice deu alguns passos à frente, a seda do vestido sussurrando como serpente sobre o pó. Alguns vaqueiros interromperam o trabalho, fingindo arrumar as rédeas enquanto tentavam escutar. Ela ignorou-os por completo. Minha filha, Vitória. Ela disse o nome como quem anuncia um trunfo. Não precisamos fingir, Jacob. Você sabe que ela seria uma esposa perfeita para seu filho. Jovem, educada, de família nobre. Jacob desceu do cavalo com lentidão, como se cada movimento fosse medido. Tocou o chão firme e ajeitou o chapéu sobre a cabeça.
Oliver não é homem de aceitar decisões feitas por outros. E, francamente, casar por conveniência não é algo que se preza em nossa casa. Beatrice soltou uma risada suave, quase musical, mas o brilho em seus olhos endureceu. Conveniência. Vamos chamar as coisas pelo nome. Seria uma aliança, e alianças mantêm o mundo girando. Você tem terras, Jacob. Eu tenho influência. Oliver é respeitado, mas até o homem mais forte precisa de portas abertas nas cidades certas. Vitória traria isso. Jacob cruzou os braços, os olhos firmes. Com todo respeito, Beatrice, meu filho já tem o que mais importa, liberdade. E, até onde sei, ele escolheu alguém. O sorriso dela desapareceu por um instante. Essa garota da cidade? A palavra soou como um espinho. Uma livreira sem nome, sem família, sem pedigree? É isso que você quer para o herdeiro dos Blacktor? Jacob não piscou. Quero que meu filho seja feliz. As palavras saíram lentas, firmes como pedra. E se essa livreira for o que o coração dele escolheu, então é o bastante para mim. O silêncio que se seguiu parecia palpável. Até o gado, ao longe, diminuiu o ritmo. Beatrice o encarou, não com raiva, mas com algo mais perigoso, desdém ferido. Você sempre foi teimoso, Jacob. A voz dela perdeu o verniz de doçura. Mas alianças têm poder. E você pode precisar de mim mais cedo do que imagina. Antes que ele pudesse responder, o ar se partiu com um som agudo, o assobio de algo rápido e certeiro. Um impacto seco ecoou no chão, e ambos olharam ao mesmo tempo. Uma flecha estava cravada a poucos centímetros das botas de Jacob. O campo congelou. Os cowboys puxaram as armas, varrendo o horizonte com olhares tensos. Mas não havia nada. Só o farfalhar da grama alta e o brilho distante das montanhas. Jacob se abaixou lentamente, os joelhos rangendo com o peso dos anos. Puxou a flecha do solo e examinou a ponta entalhada em pedra negra. Reconheceu o estilo imediatamente. Não era um aviso comum. Isso, murmurou, mais para si mesmo, é um lembrete. Beatrice recuou um passo, o rosto empalidecendo apesar do sol. O que significa? Jacob ergueu o olhar, os olhos duros como aço. Significa que há quem ainda acredite que essas terras não nos pertencem. Ele virou a flecha na mão, pensativo. E que estão nos observando. O vento soprou mais forte, fazendo o vestido de Beatrice ondular como uma chama clara em meio à poeira. Pela primeira vez desde que chegará, ela parecia deslocada, uma peça de porcelana no meio da terra viva. Sugiro que volte para casa, disse Jacob, firme. Antes que isso deixe de ser apenas uma conversa sobre casamentos. Beatrice hesitou. Havia algo em sua expressão que oscilava entre orgulho e medo, e, acima de tudo, a relutância de quem não gosta de ser dispensada. Por fim, endireitou os ombros. Espero que pense melhor, Jacob. Sua voz estava de volta ao tom calculado, mas o tremor era sutil. Para o bem de todos nós. Ela subiu na charrete sem olhar para trás. O cocheiro estalou o chicote, e os cavalos avançaram, levantando uma nuvem de poeira dourada que lentamente se dissolveu no ar. Jacob permaneceu imóvel, a flecha ainda nas mãos. Aquela madeira antiga, escurecida pelo tempo, parecia pulsar com ecos de algo mais antigo que o próprio rancho. Enquanto o sol desaparecia por trás das montanhas, ele pensou no que dissera a marquesa, sobre liberdade, sobre escolhas. Mas agora, ao olhar para o horizonte vazio, entendeu que o que vinha pela frente não era escolha alguma. Era destino. E ele sentia, no fundo do peito, que os fantasmas das terras Blacktor estavam despertando outra vez. Muito obrigado por assistir. Deixe suas teorias e suspeitas nos comentários, porque em Ash Hollow, nada é o que parece. Todo dia, um novo capítulo aqui no canal Locra. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque a história só vai ficar mais intensa daqui pra frente.